Olá a todos vocês, né? Aqui é o professor Fabiano Kenji, apresentando mais uma análise de conjuntura, agora falando de mais um divórcio que aconteceu semana passada no desgoverno Bolsonaro, né? Dessa vez é o divórcio entre o presidente fake news Jair Bolsonaro, né? E seu ex-ministro da Justiça, né? O paladino da moral Sérgio Moro, né? E, como se tornou prática nesse vídeo, vamos passar primeiro o histórico dessa relação, né? Lembrando, por exemplo, né, o passado de Sérgio Moro como o juiz herói da Operação Lava Jato, né? Período que foi marcado, né, por grandes manipulações dentro da grande mídia brasileira, né? Em que se fazia manchetes espalhafatosas, fotos em capas de jornal, exaltando essa posição de Sérgio Moro como um herói que não podia ser questionado, né? Tanto que as próprias entrevistas com Sérgio Moro, né, eram marcadas de tal forma que não pudesse ser feito perguntas inconvenientes ao juiz herói, né? Bom, só que essa aura, né, de moralidade de Moro não era correspondente com suas ações, né? Como na época que ele perseguia o governo Dilma Rousseff, ele se confraternizava abertamente com os adversários políticos de Dilma, como, por exemplo, Aécio Neves e Michel Temer, né? Bom, e nas poucas entrevistas, né, nos poucos momentos em que pôde ser questionado sobre essa atitude do juiz, né, fica claramente, né, visível a sua condição de herói fabricado pela grande mídia, né? Que é o momento que o juiz herói começa a fugir das perguntas, como, por exemplo, na entrevista à BBC Brasil, né, ou no seu questionamento na Câmara de Deputados. Não vê ali nenhum erro ético. Oi? O senhor não vê ali nenhum erro ético? Olha, eu não tenho nenhum processo do senador na minha responsabilidade, porque ele tem foro privilegiado. E não foi tratado sobre assuntos relativos ao processo, evidentemente. Se está dentro de um evento e as pessoas tiram fotos, bem, não tem como evitar. Como é que o senhor avalia a proposta do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de criminalização da carteirada e do abuso de imprensa? O senhor acha que essas duas sugestões são pertinentes? Não estou suficientemente informado sobre as propostas para dar uma opinião. O senhor... Vamos fazer o seguinte, viu? Mais uma pergunta só e daí a gente encerra. Não resta mais. Há situações como essa que nós estamos assistindo, aonde indivíduos que roubaram durante anos centenas de milhões de reais dos cofres públicos, pelo fato de fazer uma delação premiada, passem a cumprir pena em verdadeiros spas, como é o caso do Sérgio Machado, como é o caso de Paulo Roberto, em situações de luxos, com certeza melhores do que qualquer hotel 5 estrelas que exista neste país. Isso, do meu ponto de vista, estimula a impunidade, deve ser combatido, e eu gostaria de falar aqui muitas outras questões que certamente terei oportunidade de falar na frente do doutor Sérgio Moro, porque faço questão que ele conheça publicamente aquilo que eu penso, aquilo que eu espero da justiça do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Ouvi as questões do deputado Paulo Pimenta e não vou comentar aqui casos concretos. E, infelizmente, meu tempo realmente já acabou. Eu vou pedir escusas mais uma vez aos senhores parlamentares, senhoras parlamentares. E assim continua a jornada do falso herói Sérgio Moro, agora em sua cruzada contra o ex-presidente Lula, né? Onde, da sua posição de juiz herói da Operação Lava Jato, ele faz a condenação de Lula sem provas no processo Tabajara do Triplex de Guarujá, né? Situação que foi seguida depois por muitas outras manipulações no judiciário brasileiro, como, por exemplo, né, a condenação em tempo recorde na segunda instância, né, que levou à prisão de Lula para dentro, né, da sede da Polícia Federal de Curitiba. Ou também, né, a decisão em tempo recorde também no Tribunal Eleitoral, né, que impediu Lula de concorrer às eleições de 2018. Né, certo? Manipulações que continuaram também com, né, a proibição de Lula de dar entrevistas de dentro da prisão, né? E todas essas manipulações acabaram levando à eleição de Jair Bolsonaro,
né? Tá certo? Que leva a uma situação curiosa em relação a Sérgio Moro. Você tem que aquele juiz que dava declarações espalhafatosas de que é imparcial, né? E como prova ele falava que nunca iria entrar na política, depois da Operação Lava Jato, ele aceita imediatamente o convite de Jair Bolsonaro para ser o seu ministro da Justiça, né? Que acaba revelando, né, a posição de Sérgio Moro, não como juiz herói, mas como juiz ladrão, né? Como sendo um juiz que impediu o primeiro colocado das pesquisas de concorrer às eleições e logo em seguida aceita a recompensa de quem foi eleito em seu lugar, né? Certo? E assim começa agora a jornada de Sérgio Moro como aliado de Bolsonaro e superministro da Justiça, né? Posição que acaba sendo questionada dentro do escândalo da Vaza Jato, né? Onde a revista eletrônica The Intercept, né, revela, né, as conversas entre procuradores, revelando as práticas ilegais de Sérgio Moro, onde ele começava a dar orientações à acusação, né, de tal forma a facilitar a condenação de Lula pelo mesmo juiz, né, certo? E foi o escândalo que levou novamente Sérgio Moro a voltar à sua prática de fugir das perguntas inconvenientes, como foi feito, por exemplo, em sua coletiva da imprensa em Manaus. Essa área aí na sua avaliação era um problema que ficasse mais de um mês em operação. Não, veja, eu já falei aqui que eu só vou responder essas questões aqui sobre Manaus, sobre Amazonas. Ali basta ler o que você tem lá e verificar o fato grave é a invasão criminosa dos celebраdos dos procuradores. E ali está vendo muito sensacionalismo em cima dessas supostas mensagens. Obrigado. Obrigada, gente. Bom, e em qualquer país civilizado e sério, né, o escândalo da Vaza Jato já teria levado à demissão de Sérgio Moro da posição de ministro da Justiça, né? Só que a questão é que durante o período desse escândalo, Sérgio Moro já estava mais que bem protegido dentro da cobertura do desgoverno Bolsonaro, que é justamente quem ele ajudou a ser eleito. E, pelo outro lado, Sérgio Moro também já estava ajudando no acobertamento de escândalos que envolvessem a família Bolsonaro. É só lembrar, por exemplo, a omissão dele, né, ao nome de Fabrício de Queiroz, que é um membro da milícia do Rio de Janeiro, com profundos laços com a família Bolsonaro. Inclusive, ele ajudava na distribuição das rachadinhas, né, lá do escritório de Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Esse acobertamento continuou também no caso do porteiro do condomínio, né, onde mora Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, né, cujo testemunho apontava um possível envolvimento da família Bolsonaro com o assassinato de Marielle Franco. Situação que levou a Sérgio Moro, o paladino da moral, né, a usar todo o poder da Polícia Federal para intimidar o pobre porteiro, né, e usando como desculpa esfarrapada de que ele estaria seguindo a Lei de Segurança Nacional. Isso continuou também quando a Polícia Federal Sérgio Moro divulga também a lista dos criminosos mais procurados no país, né, e onde se notou, curiosamente, a ausência do nome de Adriano da Nóbrega, né, outro miliciano lá do Rio de Janeiro, que estava foragido também da justiça, né, e cujos familiares estavam envolvidos no esquema da rachadinha e também tinha envolvimento direto com o escritório do crime, né, que é a milícia que é apontada como executora da morte de Marielle Franco. Então, frente a esse questionamento, Sérgio Moro usa a desculpa falando que o caso Adriano da Nóbrega só envolvia crimes internos dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Tá certo? Bom, e não chegou a sair fora do estado, né? Uma desculpa que cai por terra quando se percebe que tem outros dois nomes dessa lista dos mais procurados e também só tem crime no Rio de Janeiro em casos envolvendo a milícia, né? E também lembrando que a fuga de Adriano da Nóbrega começou do Rio de Janeiro e foi até o estado da Bahia, né? Estado muito longe do Rio de Janeiro e, obviamente, fora do Rio de Janeiro, né? Certo? Que derruba esse argumento da questão local que Sérgio Moro estava usando, né? E essa omissão continuou, tá, até a morte de Adriano da Nóbrega, né, na Bahia, em uma operação muito suspeita, com fortes indícios de queima de arquivo,
Uma operação que envolveu, né, a Polícia Militar de 2 estados, né, do Rio de Janeiro e da Bahia, mas curiosamente você teve a omissão da Polícia Federal, né, de Sérgio Moro, que foi inclusive informado sobre essa operação. Né, certo? E dentro dessa lista de omissões também tem, por último, bem pouco antes da estourar a pandemia do coronavírus, né, o caso do motim dos policiais militares no Ceará, né, onde uma parcela dessa PM, né, do Estado, né, que não representa a corporação, importou os métodos da milícia do Rio de Janeiro para aterrorizar a população do Estado. Né. Tudo isso aconteceu sob, né, a omissão disso, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Sérgio Moro, agora na posição de ministro da Justiça. Né. E quando os dois resolvem entrar tardiamente no jogo, né, aí Sérgio Moro, em visita ao estado do Ceará, né, simplesmente se limitou a dar frases vagas sobre o motim dos policiais, frases vagas sobre a PM do Ceará como um todo, né, mas não soltou uma única frase de crítica à atuação da milícia no Ceará, ligada ao bolsonarismo, né, responsável inclusive de saírem mascarados e armados, ameaçando a população da cidade de Sobral, forçando ela a fechar o comércio, né, e também na tentativa de assassinato do senador Cid Gomes. Então, com mais essa omissão, você vê que esse relacionamento entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro estava indo muito bem, né, onde de um lado você tinha, né, a proteção, né, as consequências do escândalo da Vaza Jato, né, e do outro, né, você tinha o acobertamento de escândalos envolvendo ligações com o crime organizado. E foi um relacionamento que andou muito bem até a semana passada, né, quando você tem agora finalmente a interferência, né, de Jair Bolsonaro no comando da Polícia Federal. Né. E esse foi o momento que Sérgio Moro, né, faz a coletiva de imprensa, né, anunciando, né, a sua renúncia ao cargo de ministro da Justiça. Né. Uma coletiva que seguiu o mesmo padrão de Sérgio Moro de antes, de exigir que não sejam feitas perguntas incômodas, né, ao cavaleiro da moralidade, né, tá certo? Bom, e ele faz a denúncia, né, tá certo? Contra Bolsonaro, afirmando que a demissão aconteceu pela tentativa de interferência de política de Bolsonaro dentro da Polícia Federal. Certo? Uma acusação, né, muito interessante, considerando que todos os casos que a gente acabou de falar aqui nesse vídeo também envolvem interferência de política de Bolsonaro na Polícia Federal. Né? Então você teve interferência política de Bolsonaro, né, no caso da omissão do nome de Fabrício Queiroz, né? Você teve interferência de política de Bolsonaro na PF também, né? No caso da intimidação ao porteiro, né? Teve interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal também, no caso, né, da omissão sobre o caso Adriano da Nóbrega, né? E também tem interferência política de Bolsonaro agora direto no Ministério da Justiça, na omissão de Sérgio Moro sobre o caso do motim no Ceará. Né? Então, por que essa última interferência política foi a gota d'água para Sérgio Moro? Né? Isso foi porque a pessoa que foi exonerada por Bolsonaro do comando da Polícia Federal é Maurício Valeixo. Né? Aí, essa pessoa é do círculo próximo de Sérgio Moro, né? Inclusive ele era superintendente da Polícia Federal no Paraná no período que Lula estava preso. Né? Então é ele que comandava aquele órgão da Polícia Federal, né, que fez todas as manobras possíveis e ilegais, tá, para manter Lula preso sem ele poder dar uma única entrevista, por exemplo. Né? Pelo medo, né, da Lava Jato de que isso poderia interferir na eleição de 2018. Bom, então, Maurício Valeixo é do círculo próximo de Sérgio Moro e um homem de estrita confiança dele. Né? E foi isso que levou o Sérgio Moro agora a pedir a demissão. Né? Então não foi por questão de moral, tá? Mas por questão de ego, né? E uma disputa pessoal de poder entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Essa é a causa real da demissão dele. Né? Certo? E, né, certo? Isso levou, né, posteriormente ao pronunciamento de Bolsonaro respondendo a essa acusação de Sérgio Moro. Né? Onde Bolsonaro faz lá o pronunciamento, né, dentro do padrão bizarro de Bolsonaro, fazendo lá aquela aglomeração com as pessoas próximas a ele. Né, tá certo? Bom, e
e das cabeças de amendoim, né, de Jair Bolsonaro e de quem sobrou do lado dele, não tinha como sair um discurso coerente. Então saiu um discurso totalmente, né, com total falta de coerência, né, falando lá, por exemplo, do filho pegador, né, ou falando da reclamação de ter que economizar energia da piscina do Alvorada, que por sinal é abastecido, na verdade, por energia solar, né, tá certo? E foi um discurso também que ficou lá cheio de vitimismo, né, sobre a facada que levou de Adélio Bispo, né, certo? E de todo esse discurso incoerente, né, só tinha uma única informação importante, né, que é o momento que ele cita, né, uma barganha que o Moro teria tentado com ele, né, para conseguir uma vaga no STF. E mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez, o senhor Sérgio Moro disse para mim, você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro, depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal. Em resposta a esse pronunciamento de Jair Bolsonaro, né, Sérgio Moro recorre ao seu protetor maior, a TV Globo, né, que por sua vez prepara uma edição do Jornal Nacional de quase 50 minutos, procurando validar as acusações de Sérgio Moro e, ao mesmo tempo, também tentando glorificar a imagem dele como santidade anticorrupção. Bom, e para isso apresenta as trocas de mensagens vazadas por Moro, né, em que ele conversa com Jair Bolsonaro, por exemplo, onde é mostrado claramente o interesse de Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal, né, de acordo com o interesse dele e de seus aliados. Mas isso acaba sendo até uma coisa, até um pouco inócua, considerando que as interferências anteriores que Moro fez junto com Bolsonaro têm provas mais concretas de tão escancarado que foi, né? Bom, e além disso, né, na interferência atual, já fica evidente até com quem foi colocado no comando da Polícia Federal, que é Alexandre Ramagem, amigo pessoal da família Bolsonaro. Inclusive tem foto dele confraternizando com Carlos Bolsonaro. Bom, mas fica valendo como uma delação, né, de Sérgio Moro, de quem estava lá no meio da história, né. Mas, por outro lado também, nessa edição do Jornal Nacional fica clara a tentativa, como falei antes, de glorificar a imagem de Sérgio Moro nessas trocas de mensagem. Como, por exemplo, na troca de mensagem que Sérgio Moro vaza com a deputada federal Carla Zambelli, da base bolsonarista, inclusive de quem Sérgio Moro foi padrinho de casamento. Nessa troca de mensagens, além de comprometer, né, a própria Zambelli, né, fica colocando lá no Jornal Nacional as mensagens de Moro falando, por exemplo, que não está à venda, né? E essa edição tenta passar isso como prova da santidade de Sérgio Moro, que é também uma coisa hipócrita, porque você tem aqui uma troca de mensagens que fica registrado e a pessoa tem intenção de vazar, né? Então é claro que se a pessoa tem a troca de mensagem e tem intenção de vazar, né, em algum momento, é claro que ela não vai escrever lá nada lá no meio que vai comprometer ela mesma, né? Na verdade, vai ter por mensagens para tentar, né, aumentar a sua imagem. É como se eu pegasse, por exemplo, uma troca de mensagem que eu sei que vai vazar, né, e nela eu vou escrever assim: eu sou a pessoa mais forte do planeta Terra, né? Se essa mensagem vazar e aparecer na imprensa, isso me transforma automaticamente na pessoa mais forte do planeta Terra, né? Claro que não, né? É a mesma coisa com essa troca de mensagem, com o Moro vazando a troca de mensagens, né? Bom, a única coisa que pode afirmar nesse tipo de troca de mensagem que fica registrado com risco de vazar é que a pessoa que deixa lá dentro coisa que vai comprometer ela mesma, ou a pessoa é muito burra, né, ou ela é uma pessoa sem noção, né? E diz muito sobre a própria deputada Zambelli, né, que em sua tentativa, né, de tentar minimizar o episódio, ela afirma que a tentativa de interferência de Bolsonaro não foi para acessar a informação de outras pessoas, foi para tentar acessar a informação dele mesmo, né? Afirmação que acaba comprometendo ainda mais o Bolsonaro, né? Certo? Então, para vocês entenderem que esse tipo de situação, né, que acaba tendo mais validade, né, são
a situações que a pessoa até acaba confessando involuntariamente, né, sobre o delito que está cometendo. Né? Exemplo que a gente pode pegar, por exemplo, na própria coletiva de imprensa de Sérgio Moro, né, onde ele afirma que aceitou como condição para assumir o Ministério da Justiça o recebimento de uma pensão. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido, manter o segredo. Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como o general Heleno. Eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da magistratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, né, saindo da magistratura, essa Previdência. Pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, né, pedi que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. Mas acontece que o recebimento dessa pensão por um ministro de Estado, ela é ilegal pela Constituição Federal Brasileira, né? Algo que foi apontado por vários juristas, inclusive pelo presidente da OAB do Brasil, né? Certo? Isso significa que, nesse episódio, Sérgio Moro incorreu ao crime de corrupção passiva, né? E ao perceber a besteira que ele fez ao falar isso na coletiva, né, aí Sérgio Moro tenta correr atrás, falando que, na verdade, essa pensão seria só uma suposição genérica, né? Tá certo? E que ele receberia essa pensão após ser aprovada uma lei permitindo o pagamento dessa pensão para ele, né? Que mostra qual que é o nível de moralidade desse herói fabricado pela mídia, né? Ou seja, né, você tem um crime, né, o recebimento dessa pensão ilegal. E, em vez do Moro simplesmente não cometer o crime por ser uma pessoa honesta, não. Ele quer cometer o crime, mas quer contornar isso, fazendo aprovar uma lei que torne esse crime legítimo apenas para ele, Sérgio Moro. Para ver qual que é o nível de moralidade de Sérgio Moro na realidade. E assim que resume, então, né, essa disputa de narrativa entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, né? Certo? E se vocês forem ver tudo que nós falamos nesse vídeo, vocês vão ver que tanto de Moro para Bolsonaro quanto de Bolsonaro para Moro, né, o discurso dos dois só raspam levemente na legalidade do outro, né? Isso porque o recheio principal dessas ilegalidades, ela compromete os dois ao mesmo tempo, né? Então é por isso que nessa disputa narrativa por um bom tempo ainda vai ser essa novela de um raspar um pouquinho a ilegalidade do outro. E o recheio principal só vai ser revelado quando um dos dois ficar totalmente acuado, sem nada a perder, certo? Enquanto ficamos nessa disputa de egos, né, a crise do coronavírus ainda continua bombando aqui no Brasil, né, onde nós temos agora o sistema de saúde de Manaus atingindo o colapso, né, onde nós temos essa cena agora de corpos ao ar livre nos necrotérios de Manaus, né? E durante essa crise, né, o novo ministro da Saúde, Nelson Teich, né, ficou sumido para o secretário de Saúde por mais de 10 dias, né, durante essa crise do coronavírus atingindo em cheio o Brasil, né? Mas ele arranjou um tempinho para aparecer lá no pano de fundo, né, durante o pronunciamento do Bolsonaro para atacar Sérgio Moro, né? Tá certo? Para mostrar para vocês que a pauta urgente principal ainda continua sendo fora Bolsonaro, que é o principal aliado do vírus, né? Situação em que nossas instituições acovardadas só agora começam a correr atrás do fora Bolsonaro, agora que finalmente apareceu uma narrativa para o fora Bolsonaro que é benéfico para Sérgio Moro, o herói fabricado da mídia, né? Que mostra que para os representantes da Casa Grande, né, não importava esperar o vírus matar mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, mais de 4.000 pessoas. O que importava para essas pessoas era
esperar aparecer a narrativa favorável a Sérgio Moro. E com isso, então, nós encerramos o vídeo de hoje, certo? Bom, ainda vou voltar nas próximas semanas, né? Certo? E não se esqueçam de clicar o botãozinho aí do lado da inscrição para o canal.